Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês para a nossa meditação o livro de Tito, ou Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Como temos analisado devocionalmente esta carta, nós já vimos no capítulo 2 que Paulo ele dá orientações aos homens idosos, 2:2. No de 3 a 5 ele fala quanto às mulheres idosas que devem instruir as jovens recém-casadas. Nos versos 7 e 8 ele trata do próprio Tito, como Tito deveria viver. E no verso 9 ele fala aos servos, né? A partir do verso 9. E eu pulei de propósito o verso 6, que é o verso que eu quero me deter um pouco nessa devocional. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Aqui, Paulo apresenta um tom mais grave. Ele faz uma recomendação pequena, porém significativa. Quanto aos moços, né? A palavra grega tem um sentido de mais jovem, mais moço, e a expressão era comumente utilizada para designar uma gama de idades entre 20 e 30 anos, embora às vezes envolvesse pessoas até 40 anos. Então, a palavra ela se refere a um grupo de pessoas mais jovens, independentemente do fator aqui, de como classificamos hoje a mocidade ou a juventude. E Paulo sente a necessidade de apresentar uma orientação a este grupo. Em todas as coisas sejam criteriosos. A palavra traduzida aqui por criteriosos tem o sentido de perfeito juízo, de moderação. Aqui mesmo na carta a Tito tem o sentido de sensatez, no verso 5, né? A serem sensatas. E também no verso 12, quando diz que a graça de Deus, ela nos educa para que nós vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Tem um sentido de sobriedade, como aqui no verso 8, né? Capítulo 1, verso 8, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio. Então, a palavra tem vários sentidos, como também a de temperança, no capítulo 2, verso 2, quanto aos homens idosos que sejam temperantes, e tem um sentido de bom senso. Então, vejam só a ideia: perfeito juízo, sensatez, moderação, temperança, sobriedade, bom senso. Paulo orienta a Tito para que exorte aos jovens a controlarem as suas inclinações, seus ímpetos, que são muitas vezes impensados. Eles devem fazer isto em todas as coisas, agindo sempre com moderação, sensatez, autocontrole e sobriedade. É muito comum na juventude nós tomarmos decisões rápidas, apressadas, e muitas vezes, obviamente não é sempre, essas decisões são equivocadas, elas são tomadas ao calor de uma primeira informação, de um primeiro contato com determinado aspecto da realidade. E muitas vezes, pessoas com má fé, sabendo que nós agimos assim, procuram nos conduzir a um compromisso urgente com uma verdade que nos foi apresentada como correspondendo a toda a realidade, e muitas vezes é apenas um aspecto que não envolve o todo, ou é uma aparente verdade, é uma informação bastante contaminada ou esvaziada para nos levar a assumir compromissos com ideias, com valores que vão determinar o nosso comportamento. Então, essa palavra aqui também pode ser usada para as mulheres, para os homens idosos, ninguém está livre disso. O princípio é que devemos ser moderados em tudo,
Mas aqui Paulo dá um destaque especial para que Tito exorte aos jovens que em todas as coisas sejam criteriosos. É preciso que peçamos a Deus discernimento. Nenhum de nós está livre das paixões que nos inflamam, que nos levam a assumir posição sem ter a cautela necessária para avaliar todas as coisas. E o nosso próprio organismo jovem, o nosso próprio ímpeto, a nossa própria efervescência hormonal nos leva, por vezes, e muitas vezes, a decisões precipitadas. Precisamos pedir a Deus discernimento, pedindo a Deus que nos dê a capacidade de termos sensatez, de sermos sóbrios, moderados, para avaliar com mais calma aquilo que se configura diante de nós como sendo verdade. Somente Deus pode nos dar esse discernimento. Somente Deus pode nos instruir quanto a isso. Que Deus nos abençoe. Amém.